Olá, gente, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos aqui nesse horário especial fazendo mais uma live do ciclo de live que nós iniciamos através desse canal Sebrae Atende, com o objetivo de estar mais próximos das empresas, das micro e pequenas empresas, do microempreendedor individual, para ajudá-los, né, sobretudo nesse momento que é complicado, é difícil, mas que é uma realidade e precisamos ultrapassar e saber ultrapassar com o menor sofrimento possível. Além dessas lives que nós temos feito aqui através desse canal, o Sebrae lançou, através do seu portal sebraeatende.com.br/presente com você, uma série de soluções e ferramentas online e gratuitas com o simples único objetivo de ajudá-los a passar por esse momento, né? E lá nós estamos ofertando, entre as soluções, a consultoria em finanças online, que você poderá fazer de maneira gratuita. Ela tem duração de em torno de 1h30 e ela é online e para ajudá-los nesse momento, como eu falei. Além disso, nós temos o canal do YouTube, Sebrae Talks. Lá no Sebrae Talks, você consegue assistir, além de todas as lives que nós já fizemos, você também consegue assistir outros vídeos que o Sebrae tem colocado lá para orientar, te dar dicas, ferramentas, soluções para que você possa ter ferramentas suficientes para enfrentar esse momento. Eu quero reforçar uma coisa aqui, vocês não estão só. O Sebrae está com vocês e nós estamos empenhados a ofertar para vocês aquilo que seja de melhor para que vocês possam ter um melhor momento e estejam mais fortes após esse momento. Desculpe. E também com o objetivo, né, que depois desse momento você já consiga estar mais forte, porque a crise também traz isso, né? Faz com que você se foque, se debruce mais sobre o seu negócio. E hoje, já dividido tela aqui conosco, nós temos esse grande especialista, Gustavo Cerbasi. Estava falando com ele há pouco, Gustavo. É uma felicidade nossa ter aqui uma das maiores, se não a maior referência no país em finanças. Esse cara que sempre está conosco aqui na Semana Sebrae e que nos ensina muito. E não tem melhor momento, né, do que falar de finanças, de coisas que nos seus mais diversos livros ele falava da importância não só de você ter a reserva, mas de você tomar conta das suas finanças. Gustavo, mais uma vez, muito boa noite. Muito obrigado por você ter disponibilizado o seu tempo para contribuir com os micro e pequenos negócios do nosso país. Boa noite, Rogério. É um prazer estar com vocês, com todos vocês do Sebrae, todos que nos assistem. Na verdade, não tinha como recusar esse seu convite para esse bate-papo diante de todo o histórico de boas energias, boas trocas que nós sempre tivemos nos eventos aí no Sebrae na Bahia. Mas, enfim, momento de oferecer orientações, oferecer estratégia para aquele empreendedor que hoje está diante de uma situação totalmente atípica, totalmente inesperada. Quando a gente fala de planos, a gente fala de cenários a serem trabalhados, nem o mais pessimista dos cenários colocaria uma situação como estamos vivendo. Então é o momento da gente dar as mãos mesmo e oferecer o que há de melhor em termos de soluções, em termos de orientações, em termos de conhecimento para todos que estão assistindo. Valeu, Gustavo. Muito obrigado. Então vamos lá, né, começar. Eu estava assistindo e acompanhando cada vez mais, aprendendo contigo sobre algumas estratégias. Eu queria que você falasse para a gente as estratégias e que você principalmente começasse pela parte dos custos. A importância de você rever os custos nesse momento, do corte radical, como você fala, né, dos custos, para que a empresa se mantenha viva. Bom, você sabe muito bem, Rogério, que quando a gente fala de orientação sobre corte de custos, não se pode tratar o corte de custos como sendo o principal objetivo financeiro de uma empresa, porque corre-se o sério risco de, na hora de cortar custos, a gente acabar cortando o valor da empresa. O valor é aquela percepção de marca, é o ambiente confortável que o seu cliente percebe, é aquele presente, aquele
bônus, aquele serviço a mais que você entrega, seu concorrente não consegue entregar, é o ambiente agradável para o colaborador. Então, sempre que a gente fala de corte de custos, a gente orienta para tomar muito cuidado e evitar o corte radical de custos para não cortar valor. No momento que estamos vivendo, a gente vira do avesso essa orientação. Na verdade, sim, é o momento de corte radical de custos. E, Rogério, não só para quem está com problemas, tá? Porque nitidamente nesse cenário nós temos 3 tipos de pessoas e de negócios. Tem aqueles que estavam preparados para imprevistos, é o empresário, o empreendedor com um pouco mais de capital de giro, com um pouco mais de reserva, cauteloso no planejamento, com alguns meses de faturamento em caixa e pensando numa possível expansão, pensando numa recuperação da economia que já era prevista, né? O Brasil já vinha com perspectivas interessantes. Esse está com uma situação um pouco mais confortável, mas não deve se regozijar nesse conforto, nessa tranquilidade, porque a dificuldade econômica pode durar alguns meses, não só o período de quarentena. Tem um perfil que tinha reservas financeiras, não tinha um planejamento tão interessante, de repente comprou um equipamento novo, de repente expandiu a sua atividade e está vendo uma grande perda no ativo do seu negócio, no seu ativo financeiro pessoal, sem ainda sentir o impacto no caixa, porque ainda está vendendo, porque montou um negócio online. Esse não está tão preocupado quanto aquele que perdeu o faturamento, mas ele está ansioso, ele está frustrado, ele estava com planos de começar um negócio, de fazer o negócio crescer, que ficaram engavetados. São 2 situações bem diferentes daquele que perdeu o faturamento, daquele que, de repente, teve que fechar as portas, não vende mais, por alguma razão, aí, uma perda de quase 100% do seu faturamento e uma combinação de falta de reservas está trazendo um volume muito grande de preocupações e esse está extremamente, não só ansioso, mas com uma visão muito negativa de todo o cenário, às vezes fechando os olhos para oportunidades de começar um trabalho de forma mais criativa, de acessar uma linha de crédito, de, enfim, reequacionar o seu negócio. Não importa qual seja o perfil, todos podem estar pecando pelo excesso. Excesso de pessimismo de um lado, excesso de tranquilidade do outro. É o momento de racionalizar, de reduzir custos fixos, ou, vamos falar em termos técnicos, de baixar o break-even, baixar o ponto de equilíbrio, para que eu alcance o lucro mais rapidamente. Então, vamos dar um exemplo do que é baixar o break-even. Vamos imaginar que eu tenho uma pequena frota de motos, de carros, de carrinhos de pipoca, não importa. Ativos que eu comprei para atender um fluxo que eu tinha. Nesse momento, eu tenho que diminuir o custo do meu ativo. Então, por exemplo, se eu puder sublocar alguns dos veículos para uma empresa de entrega, se eu puder sublocar o meu carrinho de pipoca para ficar num hospital de campanha que está sendo montado, se eu tiver como aliviar os meus ativos, mesmo que temporariamente, para assumir menos custos, para terceirizar esses custos, eu mais rapidamente chegarei ao lucro. O conceito de break-even se você fizer uma conta simples, você vende um hot dog. O seu hot dog é vendido por quanto? Por R$10? Você faz as contas, na ponta do lápis ali tem uma margem de contribuição de R$2, né? É a conta que o consumidor faz. Puxa, mas ele vende por 10, só custa 2? Não, mas tem o custo do ativo, tem a depreciação da minha marca, tudo, do meu imobilizado. Mas, enfim, daqueles R$10 que você fatura, 8 são para pagar o aluguel da loja, para pagar o financiamento do seu veículo, para pagar a entrega, enfim. Quanto menor o seu volume de ativos, de contas fixas a pagar, mais rapidamente você chegará num volume de vendas cuja margem de contribuição quita esse custo e começa a te dar lucro. Então é a hora de aliviar. A maioria dos empreendedores está com problema, Rogério, mas sempre haverá alguém com problema ainda maior. Então, de repente, é o caso de chamar aquele que era o meu concorrente a se juntar comigo, de repente precisou fechar a loja, precisou fechar o seu ponto comercial. Então, se junte a mim e use o meu ativo para trabalhar numa praça que eu não vou conseguir atender agora. Esse é um ponto fundamental. E já vou até engatar num segundo raciocínio importante, que quando te fala de redução de custos, é muito importante também entender quais são os produtos ou serviços que eu ofereço que me trazem maior margem de contribuição. Porque se eu vendo hot dog e refrigerante e brigadeiros e batata frita, não importa. Eu sei que cada produto ali no meu mix tem uma margem de contribuição diferente. De repente, meu ganho está todo no hot dog, mas meu cliente pede o refrigerante. Eu tenho que saber identificar, fazer as contas de onde eu ganho mais e, neste momento, me especializar. Se eu ganho R$8 por hot dog vendido, eu ganho R$1 por refrigerante vendido, eu vou avisar o meu consumidor que eu estou vendendo só hot dog e não refrigerante nesse momento, para não ter que fazer estoque
que me rende pouco, para não ter que dedicar energia a algum tipo de manuseio e refrigeração e manipulação de insumos que me traz uma margem muito pequena. Então, você está buscando uma eficiência num cenário praticamente de guerra, eu vou trabalhar só com 1, 2 ou 3 produtos que me trazem alta margem e vou, nesse momento, deixar de lado produtos que me dão menos margem ou até melhor. Eu vou entrar em contato com um fornecedor, com um parceiro, com um concorrente que está sofrendo com poucas vendas e falar, olha, para você, refrigerante é o ponto de maior margem do seu negócio? Então faz o seguinte, eu vendo hot dog, mas se todo mundo comprar um hot dog, eu vou oferecer a venda do seu refrigerante, você me dá uma comissãozinha de cada venda. Ou seja, você ganha sem ter o produto, você traz um parceiro junto, você cria um sentimento de união nesse momento em que todos estão sofrendo e todos precisam de um apoio para vender. Então é muito importante tratar o seu ex-concorrente, né, que nesse momento a gente não vai chamar ninguém de concorrente, vamos chamar de parceiro. Cada um é melhor em alguma coisa e nesse momento talvez seja o momento de fazer parcerias e unir forças para que cada um faça o seu melhor para continuar prestando serviço para o consumidor, para fortalecer a sua marca e num segundo momento ou volta-se à configuração original do negócio ou de repente continua-se uma joint venture, uma parceria de sucesso em que todos os participantes dessa parceria são assim, personagens que fazem um resultado muito interessante com aquilo que oferece contribuição. Bacana, Gustavo. Quando você começou a falar da questão da margem, falei assim, pô, o Gustavo está com a câmera aqui em casa e está vendo que eu anotei essa pergunta. Mas assim, ainda nessa parte da margem, dá um exemplo para o pessoal também da parte de serviço e principalmente assim, dá para cortar o custo de internet se a gente está com nossa loja fechada, né? Tem alguns custos fixos que estão dentro desse contexto que o empresário ele pode se debruçar e cortar durante esse período também, não é? Não só pela questão da pandemia, Rogério. Qualquer assinatura que eu faço, pode ser assinatura de jornal, pode ser assinatura de serviços de internet, qualquer serviço prestado regularmente que tenha uma assinatura regular, pelo Código de Defesa do Consumidor, eu já teria direito a suspender a prestação do serviço e o pagamento. Eu não sei se o prazo é de 20 ou de 30 dias, mas já teria direito a uma carência, isso em qualquer serviço de uso regular. Com a situação da pandemia, com a situação da interrupção dos negócios, as empresas estão ouvindo, elas preferem flexibilizar a condição agora do que perder definitivamente o seu cliente daqui a 2 ou 3 meses por ter falido, por ter quebrado. Então, qualquer tipo de assinatura, uso de internet, assinatura de serviços, mesmo conta de energia, eu precisei fechar realmente minha loja, por que não desativar o relógio por um tempo, dependendo do tipo de consumo que eu tenho? Tudo depende do prazo que eu interromperei o serviço. Mas é muito importante eu reduzir todo tipo de gasto recorrente. E você começou a pergunta mencionando os profissionais da área de serviços. Você imaginar um esteticista, um profissional da cosmética, cabeleireiro, barbeiro, né? O que eu falei para produtos, né, de produtos com maior margem de contribuição, serve para a área de serviços também. Se eu tenho um salão de cabeleireiros, eu sei que o corte tem uma margem diferente da lavagem, tem uma margem diferente da coloração, tem uma margem diferente, enfim, de todos os serviços prestados, manicure, por exemplo. E neste momento pode ser que eu não consiga atender o meu consumidor em todos os serviços, mas um dado serviço em particular, em particulares condições, pode ser prestado. Então, eu decidi preparar o meu salão numa condição de higienização diferenciada para atender condições mais emergenciais, ou, por exemplo, só o corte rápido de cabelo, com proteção adicional, com máscara, enfim, com todos os cuidados necessários, não no período do isolamento social, mas no segundo período em que alguns cuidados adicionais serão necessários. Então, isso traz um custo maior? Traz um custo maior. Por isso que eu tenho que preservar o meu produto de maior margem e, de repente, fazer parceria com algum especialista no outro serviço que eu prestava anteriormente para que ele preste com maior eficiência aquele serviço complementar que eu deixei de oferecer aos meus clientes. Foco total, agenda total naquilo que me traz maior margem, para que eu tenha meu tempo 100% tomado por algo que me traga mais resultado nesse primeiro momento, e o meu cliente será convidado a conhecer um serviço, um concorrente que vai também ter foco total na sua especialidade. Repito, pode ser que isso leve o meu cliente a perceber que o outro presta um serviço melhor. Por isso que eu falo que algumas parcerias firmadas nesse momento podem ser definitivas. Pode ser uma forma melhor de eu atender o meu cliente com uma grife
em cada um dos serviços que eu ofereço e não uma grife num serviço só e meio que vamos dar um jeito nos outros serviços só para poder atender o cliente. A gente acaba até melhorando o atendimento quando a gente tem esse olhar de oferecer o melhor, de forma mais eficiente, de forma mais rentável e, de preferência, de maneira a firmar parcerias. Ô, Gustavo, eu vou usar uma palavra bem forte aqui agora, que é, tipo, parar com investimentos, é óbvio, investimentos não essenciais. Não é momento de pensar em expansão, em crescimento, né? Momento de reter. É isso mesmo? Olha, você está falando de investimentos, expansão. Eu recebi várias mensagens de pessoas que estavam, por exemplo, começando uma franquia, que estavam se preparando para abrir uma clínica dentária, um consultório de psicologia. Será que é o momento? Não, não é o momento de você começar uma atividade, porque o consumidor não está indo atrás de um novo serviço, ele não está estudando novas opções, está tentando manter antigos hábitos nesse momento, então não é o momento de começar uma atividade. Por mais que tenha colocado dinheiro, vai ficar parado, vai perder? Você vai perder mais pondo em funcionamento uma loja vazia, pondo em funcionamento uma clínica vazia. Então, não se deve nem iniciar uma atividade nesse momento, nem expandir, nem reformar, nem, enfim, revisar marcas e serviços dentro do processo que eu tenho. Alguns setores acabam sendo impactados, justamente o setor de reformas, o setor que envolve essa inteligência de renovação dos negócios, mas mesmo esses setores devem ser focados, por exemplo, em reformas de emergência, não reformas de renovação voluntária do meu escritório, expansão da minha loja. Então, de repente, uma boa divulgação vai fazer com que também esse profissional, com cuidados adicionais, que deveria estar em casa, mas está se voluntariando para atender as situações emergenciais, para que ele passe a disponibilizar para a sociedade serviços que realmente são mais urgentes e não serviços que são escolhidos de forma voluntária. Eu botei na tela uma pergunta para ti que a Leide Barros fez. Quando saber se realmente é hora de demitir como forma de conter custos? Bom, quando você percebe que o seu negócio não será viável com aqueles profissionais, teoricamente seria a hora de demitir imediatamente, mas perceba que o problema pode se agravar ao longo do tempo se todos começarem a demitir. Então, nós temos nesse momento todo um movimento de governos, todo um movimento do sistema financeiro, que, vamos deixar bem claro, não é nada no sentido de doação, tá? Essas empresas e instituições também estão tentando sobreviver. Tem muito banco pequeno que vivia de crédito, financiamento de bens duráveis, por exemplo, que esses negócios estão se mobilizando para tentar disponibilizar crédito para capital de giro das empresas. Então, esse socorro de governos, flexibilizando algumas margens, liberando esse pacote que foi chamado aí de Corona Voucher, né, com ganho, que a gente sabe que não vai pagar a conta de nenhuma família, mas ameniza o problema, são medidas para tentar preservar o emprego. Então, nós tentaremos, como empreendedores e empresários também, preservar o emprego na medida do possível. O que vai se perceber ao longo dos próximos dias, Rogério, é que algumas atividades que eu prestava, que eu exercia, exigiam um certo número de pessoas e, de repente, eu precisei mobilizar o meu negócio para um comércio online, para um atendimento digital. Eu tinha um atendimento linha de frente que passou a ser prestado no delivery, no pick-up, né? O conceito do drive-thru, que a pessoa vem buscar, em vez de sentar na loja e receber um serviço de restaurante, um serviço de, enfim, alguém que está ali ajudando a experimentar o sapato. Então, se eu passei a prestar um serviço com um atendimento mais limitado, eu preciso primeiro avaliar se essas pessoas que eram especializadas em atendimento podem ser treinadas para assumir papéis de empacotamento, de revisão, de delivery, de higienização, que seria uma outra forma de eu manter minha equipe produtiva sem se tornar apenas custo para mim. Também preciso avaliar se o meu negócio volta a ser exatamente como era no passado, porque as pessoas estão experimentando home office, compras por delivery, compras pela internet, coisas que não faziam antes, que pode ser que na recuperação da economia, que a gente não sabe quando vai acontecer, pelo menos um bom percentual, 15, 20% das pessoas vão continuar trabalhando de casa, vão continuar comprando online. Então, a economia está descobrindo formas mais eficientes de consumir e de produzir do que se fazia no passado. Eu acho que nós não voltaremos ao mundo que conhecíamos há um mês atrás. E o empreendedor, o empregador, tem que, talvez, estudar maneiras de rever a forma de utilizar sua mão de obra. Eu acho que, nesse momento, quem tem capital de giro, quem consegue absorver linhas de crédito para manter as pessoas recebendo, mesmo que não produtivas,
poderia reunir-se virtualmente, obviamente, com o seu time, para um denso processo de aprendizado, de reformulação das tarefas, de redesenho das atividades do negócio, para contar, no mínimo, com a experiência dessas pessoas em relação à marca, em relação ao cliente, em relação ao que o mercado precisa. Por mais que aquela função possa ficar menos relevante, a bagagem dessa pessoa, a experiência dessa pessoa pode fazer uma diferença muito grande nessa etapa de transformação ou migração da empresa para um processo mais eficiente. Ô, Gustavo, então, pegando essa dica de reformulação, é momento também de inovar, né? De ser criativo, de pensar na estrutura do negócio, na adaptação para o novo momento e para o pós também. É isso? Sim, criatividade, porque quando eu citei os 3 perfis, daquele que estava mais preparado, está menos ansioso, daquele que estava preparado, porém, primeira crise está vivendo, está sofrendo um pouquinho, e aquele que está realmente despreparado, esses 3 perfis têm reações diferentes diante da escassez e também da oportunidade. Diante da escassez, da falta de clientes de faturamento, quem está numa situação mais difícil tende a se impactar mais por aquelas mensagens que circulam nos grupos de WhatsApp, né? Aquele monte de fake news, notícia ruim, números que estão crescendo e, enfim, situações dramáticas. Então, esse público tem uma lente de aumento maior para o lado negativo da questão. O público mais preparado tem uma lente de aumento para as oportunidades e tende a multiplicar mais notícias boas, multiplicar ideias interessantes, soluções interessantes. O meu condomínio estão se mobilizando para uma pessoa a cada 2 dias fazer uma compra em atacado, por exemplo. Então, o que eu acho? Primeiro, a gente tem que se policiar para não ser nem muito negativo, nem muito poliana, muito otimista, né? Mas é muito importante nesse momento procurar mais soluções do que reflexões sobre o problema. A própria programação da televisão aberta hoje, ela está quase que exclusivamente baseada em noticiário. É um bombardeio de fatos e notícias que só vão aumentando a ansiedade das pessoas. Então, vamos aproveitar ou o home office ou a rotina mais limitada de contato com os clientes para, primeiro, estudar. Né? Você deve ter percebido, nós estamos até num horário um pouco mais cedo aqui do que a média das pessoas nas lives, mas por volta das 8, 8h30 da noite, eu olho minha timeline, aqui, minha sequência de fotinhos no Instagram, eu tenho 12, 15 lives simultâneas. Pode ser um excesso? Talvez sim, mas isso é conteúdo não pago, é conteúdo gratuito, é aprendizado. Então, dedique um tempo, uma rotina para aprender. Veja o que esses profissionais que te trazem algo de interessante oferecem nos seus canais no YouTube. Através do próprio Sebrae, todo o pacote de conhecimento online que é oferecido a um custo muito acessível, é um momento de estudar. Quando eu saio da minha rotina, do meu foco diário e paro para estudar uma ideia nova, não é só sobre aquela ideia nova que eu aprendo. Eu ligo várias chaves na minha cabeça e eu começo a desenvolver processos criativos. Eu até recomendo às pessoas, Rogério, que se não querem ficar pensando só no trabalho, né? De repente as crianças estão infernizando em casa aquela rotina do home office, me torna improdutivo, vai fazer um curso diferente. Faça um curso de gastronomia, por exemplo, com suas crianças. Você não vai aprender apenas a cozinhar, você vai aprender formas diferentes de lidar com a rotina de casa, com a rotina doméstica, que podem trazer uma orientação importante para o seu negócio também. Então, saia da caixinha, aprenda coisas novas, pesquise por nomes novos. Isso tudo vai fazer com que você desenvolva mais sua criatividade. Eu poderia trazer para você uma série de dicas, né, de como montar um negócio online, de como uma cabeleireira que não atende poderia, enfim, preparar um curso para ensinar suas clientes a se cuidar nesse período. Mas, na prática, cada situação envolve um tipo de criatividade de solução particular. E o que é melhor as pessoas fazerem foquem nas boas notícias, foquem nas boas orientações, porque quando você está vendo alguém um pouco mais tranquilo refletir sobre soluções, essa tranquilidade passa para você também e o seu lado criativo aflora. Nós temos que estar bem para produzir bem. Se você acorda um dia deprimido, um dia triste, saia dando bom dia para as pessoas, né? Não no período de confinamento, mas você percebe que aquele bom dia que você dá na padaria, aquela gentileza de deixar a pessoa atravessar na sua frente na faixa de segurança, faz com que você passe a ter uma postura mais proativa, mais positiva. Então, isso vale nesse período também. Não fique só acompanhando notícia. Sinceramente, acompanhar notícias sobre a evolução da pandemia é mais ou menos como acompanhar a cotação na bolsa. Se você começar a olhar minuto a minuto, você vai ficar num nível de estresse, numa pilha, que vai fazer com que você sequer consiga se concentrar na compra ou venda do ativo. Cada vez aumenta mais a dúvida. Se você olhar a bolsa uma vez por semana,
A bolsa subiu essa semana 3% ou caiu 2%, o seu grau de ansiedade fica muito menor, suas decisões serão de muito mais qualidade. Ô, Gustavo, pegando esse gancho com o que você trouxe, nós lançamos a semana passada um pacote de ferramentas e soluções online, que através do nosso portal Sebrae Atende, que inclusive uma das entregas são consultorias online gratuita na temática finança e marketing também. sebraeatende.com.br/presente com você. E aí você segue a dica que o Gustavo trouxe aqui para a gente. Gustavo, fala um pouco para a gente sobre renegociação com fornecedores. Qual a melhor abordagem, de que forma fazer? Porque esse é um grande desafio que as pessoas estão tendo, né? Tipo, já tem coisas vencidas, tem coisas Sim. que vão vencer amanhã e você não tem caixa. Qual a melhor estratégia para renegociar com esses fornecedores? E Bom, credores também. negociação com fornecedores, com credores, é bem diferente. Negociar é bem diferente de pedir. Tá? Tem que estar bem claro que as pessoas vão falar, eu queria renegociar a taxa de juros do meu financiamento, eu queria renegociar a condição de pagamento. Não, você não quer negociar nada, você quer pedir, né? Porque você não está oferecendo nada em troca. Se eu sinto que meu caixa está apertado porque as prestações estão pesadas, se eu preciso reduzir o meu break-even, se eu estou fazendo contas e sei que eu consigo aguentar por 2 meses, mas com uma redução nas prestações eu aguento 4. O que eu preciso levar para o meu credor, para o meu fornecedor? A minha lição de casa, né? Olha, eu fiz um estudo, né, do quanto o meu negócio vai se beneficiar. Eu estou correndo o risco de quebrar daqui a 2 meses, mas pelas contas que eu fiz, pela minha organização pessoal, se eu colocar em prática todas essas iniciativas, estou contando com você, eu tenho fôlego para atravessar 4, 5, 6 meses. O seu banco, o seu fornecedor vai te ouvir. As pessoas falam que bancos não renegociam. Na verdade, o banco não quer perder o cliente. Agora, o cliente assinou um compromisso de pagar um financiamento há 3 meses atrás com certos juros, chega agora e fala, não, acho que eu não consigo mais pagar esses juros, o banco fala, não, obrigação sua pagar, nós temos um contrato. Quando o cliente demonstra, né, conscientemente que falhou, que fez a lição de casa, que precisa de alguns ajustes, mas que tem toda a intenção de pagar, ele vai conseguir. Então, as negociações com fornecedores, Rogério, não são para abrir mão de um compromisso. Pode ser que eu precise de um fôlego e que, nesse momento, se o meu fornecedor puder colaborar, eu gostaria de deixar de pagar 2, 3 prestações, mas eu vou pagar pontualmente, diluído em 8, 10 prestações ao longo dos próximos meses. Então, eu tenho que colocar a contrapartida. Eu consigo negociar. Isso vale para momentos de economia normal, vale para momentos de pandemia. Os bancos estão, repito, se mobilizando para oferecer capital de giro e haverá, sim, condições melhores para empresas melhores, para clientes melhores e condições mais limitadas, obrigatórias, para aquelas que estão numa situação limítrofe. Os bancos também não querem perder o dinheiro que emprestam. Então, o que eu preciso é fazer minha lição de casa e demonstrar que eu fiz o maior esforço possível para ter acesso a uma negociação boa para ambas as partes. Ô, Gustavo, fala um pouco mais para a gente, no alinhamento antes, a gente está falando sobre colaboração. Fortalece isso para quem está nos assistindo aqui agora e que vai assistir depois também durante as 24 horas. Aquilo que você falou no início, esquecer um pouco a ideia da concorrência, como é que você pode utilizar melhor a estrutura que você tem, compartilhar isso, fazer uma troca e isso ter necessariamente um impacto menor sobre o seu custo. Fala um pouco para a gente sobre essa ideia toda de colaboração. Bom, temos que entender que numa situação de competição normal, o mais forte tem que sobreviver. Um período normal é um período em que empresas com atividades similares estão competindo entre si e ambas querem se mostrar mais fortes para tirar a outra do mercado e aquele outro empreendedor que vá procurar uma função na qual ele seja tão bom quanto a minha empresa é nessa função aqui. Então, a situação de competição é uma situação em que nós queremos enfraquecer o concorrente e enfim, lucrar em cima da oportunidade que é perdida pelo outro. Nesse momento, Rogério, não importa qual seja o segmento, todos estão frágeis, todos estão fragilizados. Competir numa situação como essa, competir numa situação de guerra, uma situação de grande recessão, pode fazer com que ambos os competidores tombem, porque não temos fôlego para aguentar a competição por muito tempo, né? Eu consigo vencer meu adversário, mas poucos dias depois, por falta de fôlego, eu também tomo. Então, é extremamente inadequado considerar o conceito de competição nesse momento. O momento é de formar parcerias, de eu buscar concorrentes, né, entre aspas, que tenham alguma atividade, algum serviço, algum produto melhor que o meu e, repito, permitir que esse concorrente
passe a ser um parceiro meu para oferecer ao meu consumidor o que há de melhor no mercado, o que há de mais eficiente, que ele ganhe escala naquilo que é bom e que eu dedique minha energia, meus recursos, naquilo que eu sou bom também. É muito importante entender que mesmo aqueles negócios que não foram tão afetados pela crise, por exemplo, vamos imaginar que já tivesse um negócio 100% pautado no delivery. Certamente meu negócio foi bem menos afetado do que aquele senhor que tem o carrinho de hot dog no meio da praça e a praça está vazia agora, né? Mas mesmo quem tem um negócio pautado no delivery, provavelmente tem algum ativo ocioso. Se eu tenho um fogão industrial que eu uso 12 horas por dia, significa que eu tenho 12 horas desse fogão sem uso que poderiam ser arrendados para outra pessoa, concorrente ou não. Vamos supor que eu faça brigadeiros, né, doces, lanches de colher, bolos, e eu continuo tendo encomendas. Pode ser que alguém que faça quentinhas ou que prepare algum tipo de alimentação específica, hospitalar, por exemplo, algum tipo de entrega que seja mais demandada nesse período, tenha tido que abrir mão do seu ativo para fazer caixa, teve que vender ou deixar de pagar o aluguel do seu espaço de produção, esteja em busca de uma sublocação de um fogão industrial num horário que você não usa o seu. Então, abrir a cabeça e buscar fontes de sublocação é muito importante. Vou contar uma história que me ensinou muita coisa em termos financeiros. Eu, por volta do ano 2000, estava estudando em Nova York, e eu peguei o táxi uma vez com um motorista que era brasileiro, a gente puxou uma conversa, estava parado no trânsito, teve quase 40 minutos de conversa ali, e eu olhei a quilometragem do carro dele, aqueles carros, é o típico carro de polícia dos anos 90, 80 dos Estados Unidos, aquele Crown Victoria, né? Eu vi lá 280 mil marcado no odômetro. Eu falei, caramba, cara, você rodou 280 mil quilômetros com esse carro? Ele falou, não rodei não. Rodei mais, são 280 mil milhas, né? É um carro com quase 500 mil quilômetros. Eu falei, caramba, mas onde você roda tanto? Esse carro viaja, sai de Nova York? Eu falei, não, esse carro só roda na cidade de Nova York. Na verdade, ele roda 24 horas por dia. Tem um motorista que dirige 8 horas num turno, ele sai entre o próximo, ele sai entre o próximo. No inverno, ele sequer desliga o motor por 10 dias. Eu falei, como assim? Você imagina que se eu parar para abastecer, desligar o motor, menos 38 graus lá fora, eu congelo aqui dentro. Então, eu fico 10 dias sem desligar o motor do carro. Isso é um belo exemplo de ativo bem utilizado. Então, pode ser que dois negócios hoje estejam com ativos subutilizados, e seja o caso de se desfazer, de fazer caixa, de vender para alguém que precise comprar uma peça de segunda mão, e nesse momento eu dar maior utilidade a um ativo que está parcialmente utilizado. Eu posso sublocar, colocar uma taxinha que embute um seguro, e aí, se der algum problema, a gente dá uma manutenção, mas é uma forma de você diminuir também o custo, o ponto de equilíbrio, o break-even do seu negócio. Bacana. Gustavo, eu botei essa pergunta aí sobre percentual de juros, porque eu acho que ela também pode se encaixar naquele momento lá de negociação, né? A pesquisa nesse momento junto às instituições financeiras é válida também, é um momento interessante para você negociar. E também como é que um empresário se prepara para ele saber qual o limite dele. Porque às vezes o banco oferece uma linha de crédito com volume de recursos grande, mas o empresário não sabe até onde a mão dele alcança o chapéu. Dá uma dica essa para o pessoal, porque crédito é igual remédio, né? Sim. Cuidado, porque não se toma crédito com base na taxa de juros. 3,75% ao ano é barato. Não, barato você tem que ver se aquele crédito que você está tomando, você está assumindo, vai resultar em prestações. Em muitos casos haverá uma carência, né? Só começa a pagar daqui a 60 dias. Mas você tem que ver se aquela prestação caberá dentro do orçamento. Tem que se montar um orçamento. Muito cuidado com toda iniciativa que facilita a nossa vida nesse momento. Nós estamos falando de dificuldades, mas, Rogério, vamos imaginar que uma linha de crédito seja muito bem sucedida e acabe dando um fôlego para todos os empreendedores que ficarão parados durante talvez 30, talvez 60 dias. E vamos supor que essa linha de crédito seja consumida nesses 60 dias, né? Não haverá fôlego para eu aproveitar a retomada da economia no segundo momento. Um outro exemplo muito interessante, muito tem se falado nas redes sociais sobre essa política dos vouchers. Vamos emitir vouchers, eu sou uma manicure, eu faço tranças, eu faço um tratamento estético, então, querido consumidor, querida consumidora, estou vendendo vouchers para quando a situação melhorar, você vem receber o serviço com pagamento antecipado. Bacana, isso traz um caixa para o negócio, mas a gente não pode abusar dessa iniciativa, porque você imagina, Rogério, que o caixa continua entrando agora,
Eu estou pagando meu funcionário que está parado, eu estou pagando a conta de luz porque eu não tomei o cuidado de desativar o meu cadastro por um tempo, enfim. Daqui a 3 meses eu estou com a agenda 100% tomada por serviços pagos na base do voucher. De onde que vai sair o pagamento da energia? De onde que vai sair o salário de quem está prestando serviço? Então, mesmo quem está sendo bem sucedido nessas políticas de alívio, tem que parar, organizar uma agendinha. Olha, daqui a talvez 2, talvez 3 meses, eu vou usar metade do tempo para atender no sistema de voucher. Então, vou emitir um número X de voucher, é o limite da minha agenda. Se tiver mais procura, eu já jogo para o mês seguinte. Se tiver mais procura, eu jogo para o outro. Mas eu não vou fechar mais do que 50% da minha capacidade de serviço com voucher, porque eu preciso também fechar serviços pagos lá na frente para poder pagar minhas contas. Se o banco me permite, por exemplo, 60 dias de carência no financiamento do imóvel que eu estou pagando. Eu vou aproveitar? Vou, mas eu vou aproveitar para não pagar a prestação, para poupar esse dinheiro e, eventualmente, lidar com uma escassez daqui a um mês e meio. Não para usar esse dinheiro e manter hábitos. O que eu falei para o negócio, nós temos que sentar em cima do caixa e cortar custos, vale para a família também. É hora de todo mundo racionalizar, enxugar os gastos e não tentar manter um estilo de vida que era possível quando o meu faturamento estava num nível muito mais interessante. Mesmo na vida do empreendedor, na vida da família, mesmo para quem foi menos impactado, é hora de enxugar para talvez atravessar por mais tempo períodos difíceis e, contando com uma recuperação da economia, eu ter mais capital de giro para injetar no meu negócio, para investir em divulgação, para informar o meu público da reformulação da forma de atendimento, enfim, o capital será necessário também na retomada. Ô, Gustavo, falando um pouco, eu já li diversos livros seus e você sempre bate naquela tecla, a importância da reserva. Não ter reserva nesse momento nas empresas é o maior aprendizado que nós vamos passar por esse momento de crise. Não ter uma reserva, tipo, ter que vender o almoço para comprar a janta. São 2 aprendizados. Um deles é o da reserva, né? Você entender para que serve uma reserva de emergências, né? Que ela serve tanto para atravessar períodos de escassez, como para aproveitar talvez uma dificuldade do concorrente, poder comprar um ativo, expandir o seu negócio. Ela tem uma função muito importante e, infelizmente, hoje está muito claro para as pessoas e para os negócios por que a gente recomenda um certo volume de reserva de emergência de capital de giro. Porque situações extremas podem acontecer e a gente não consegue prever isso com muita antecedência. Todo o discurso que nós tínhamos no Brasil era um discurso de uma economia que estava se coordenando, reformas estavam saindo, empresariado estava se mobilizando, desemprego começava a cair, e a gente começava a enxergar uma luz no fim do túnel, e aí vem essa situação e interrompe tudo. Particularmente, Rogério, eu entendo que o Brasil vai sofrer muito com essa pandemia, mas vai sofrer menos do que países que prosperaram muito nos últimos anos. O Brasil não acompanhou. Eu acho que nós vamos ganhar um certo destaque nessa nova coordenação geopolítica que vem pós-pandemia. Mas tem um outro aprendizado muito importante também, que tem que ser levado em consideração nesse momento, que é o da diversificação. A gente fala diversificação de investimentos, tem que ter dinheiro na renda variável, na renda fixa, curto prazo, longo prazo. Nos negócios, eu tenho que ter a preocupação de múltiplas fontes de renda. De ter o meu cliente, de conseguir fazer atendimento presencial, mas de repente, eu consigo lecionar online, eu consigo dar aula numa instituição, eu não dependo de um único segmento de mercado, então eu estou no segmento de estética, por exemplo, mas eu estou com um canal no YouTube, eu dou aula numa instituição de ensino, eu tenho algum relacionamento consultivo com os profissionais da minha área. Quanto mais fontes de renda eu tenho, menor é o impacto de uma crise no meu negócio. Se eu tenho um mercadinho que vende 50 tipos de serviço, de produtos, nesse momento eu posso talvez focar em 30 produtos e deixar de vender 20, mas eu continuarei tendo os produtos de maior margem de contribuição na minha prateleira. Se eu sou especialista num único produto, aquele produto é extremamente impactado pela crise, porque deixou de ser importado, porque só pode ser comprado presencialmente, eu estou mais exposto. Então, tanto a reserva de emergências quanto a diversificação são 2 estratégias que valem de maneira praticamente universal no mundo das finanças dos negócios, finanças familiares, e basicamente quem vem praticando isso não só estava preparado para a crise, como tem de ser aquele que vai se beneficiar mais do processo de recuperação, porque na recuperação eu estarei mais forte, mais saudável do que o meu concorrente ou meu parceiro, ou quem quer que seja, que sem fôlego vai demorar mais para crescer. Ô, Gustavo, eu vou falar de um tema aqui agora, fluxo de caixa. Por incrível que pareça, nós temos muitas empresas ainda, empresários, que não fazem fluxo de caixa, né? Fala aí para a gente a importância do fluxo de caixa
Independente desse momento agora, né? Porque por mais insano que pareça ser, nós não temos ainda, de forma bem aprimorada, uma cultura do planejar e uma cultura do controle e do fluxo de caixa. Você poderia falar um pouco do impacto de não ter nada disso no negócio? Rogério, tem gente que não vai ao médico com medo de saber que está doente, né? E aí você vê que a pessoa, puxa, tinha uma vida super tranquila até fazer um primeiro exame e falar, minha nossa, mas é indicador no vermelho para todo lado, né? Quando a gente faz um exame de sangue, um hemograma, a gente não precisa nem ser especialista para saber se um colesterol alto é bom ou ruim. Putz, eu estou me alimentando mal, tem que procurar um nutricionista, né? De repente estou com excesso de açúcares, tem que conter alguma coisa. Falta um nutriente, falta tomar sol, enfim. A gente tem uma série de iniciativas que nascem de um simples exame de sangue. A simples iniciativa de você fazer um fluxo de caixa, olhar o comportamento desse fluxo de caixa daqui para frente, né? Estamos entrando no mês bom, no mês ruim, quanto eu tenho de estoque, quanto eu vou faturar, eu consigo ter todos os insumos necessários para faturar, vai faltar alguma coisa. Então, essa combinação de fluxo de caixa com orçamento, as pessoas confundem um pouco as coisas, né? Mas fluxo de caixa é o controle do que está acontecendo. O orçamento é quando você projeta isso para frente. Essa combinação me dá uma clareza dos rumos do negócio que até me ajudam a lidar com situações extremas como essa, porque eu estou com a situação sob controle, né? Se eu sei que, pelo meu orçamento, eu precisava ter um certo volume de estoque para chegar num certo faturamento, no momento que eu tenho uma ruptura nos negócios, eu sei quanto do meu estoque é necessário, quanto não é, quanto que eu preciso liquidar, fazer uma super promoção, terceirizar, cancelar pedidos, as reações são mais rápidas. Um bom controle do fluxo de caixa, um bom controle do orçamento me permitem dar um passo a menos quando todos estão correndo para a beira do abismo. E esse passo pode ser fundamental para eu parar antes, deixar de comprar alguma coisa, deixar de tomar uma iniciativa para não complicar minha situação lá na frente. Tudo que eu mencionei até agora, redução do break-even, parar com obras, com expansões, quem tem um bom controle do fluxo de caixa tem isso quase que automaticamente. Então, eu não posso desembolsar esse valor porque esse caixa pode faltar nos próximos 45, 50 dias. Então, é um exercício muito interessante. As ferramentas estão disponíveis, existem muitas que são até gratuitas, né? Quem hoje faz um curso no Sebrae já sai com todo o ferramental suficiente para pedir um contador que providencie a estrutura necessária para se fazer um bom controle do fluxo de caixa. Então, é questão de dedicar um pouco de tempo nessa organização para não perder tempo depois reorganizando as complicações de uma situação de falta de controle, de mudança de cenário. Ô, Gustavo, uma outra questão que também é tão interessante é não saber formar um preço. Você já deve ter escutado muito de pessoas que falam assim, não, eu ganho 100% de lucro em cima daquilo. E você pergunta como? Eu compro por 1 e vendo por 2. Fala um pouco da gente, do impacto desse comportamento de percentual em cima de produto comprado para venda e considerar isso que é uma formação de preço. É muita ingenuidade. Quando eu dei o exemplo do hot dog no começo do nosso papo, acho que, de certa forma, dei insumos para isso, né? Porque a pessoa fala, puxa, mas estou num restaurante, estou pagando R$ 20 por uma salada, esse safado não pagou nem R$ 2, R$ 3. Você não está pagando pela salada, você está pagando pela toalha, pelos talheres, pela iluminação, pelo ar-condicionado. E é muito importante que eu vendendo algo palpável, um produto, ou vendendo serviço, que eu saiba contabilizar principalmente o custo do meu ativo. Quanto custa eu montar um espaço físico? Quanto tempo leva para depreciar? Eu compro um veículo, eu vou gastar esse veículo em 3 anos, então se eu gastei, sei lá, R$ 60 mil nesse veículo, eu tenho que colocar no meu plano de custos R$ 20 mil por ano a serem diluídos na margem que cada produto vai me dar. Então, normalmente, o empreendedor que se sufoca na falta de caixa, ele está deixando de contabilizar o valor da bela estrutura que ele montou para atender, está deixando de contabilizar o investimento que ele fez nos cursos, nos congressos, tudo isso faz parte da formação de preço. Um exemplo bem simples para você entender, Rogério, eu também estou com uma série de iniciativas nessa quinzena aqui para ajudar as pessoas a aprenderem mais sobre educação financeira. E eu tenho um curso online que normalmente era comercializado por R$ 484. Até ontem eu estava com uma campanha de vendê-lo por R$ 50. Né? E as pessoas falam, puxa, mas por que um curso R$ 484? É um curso online, não poderia vender sempre por 50?
Nós temos custo de plataforma, nós temos pessoal de atendimento, nós temos todo um sistema de segurança e criptografia para não vazar informações, porque meus alunos colocam informações financeiras ali. Então, nós temos uma conta que é feita para nos dar um markup lá dos 25%, que é o que a gente costuma usar como referência, considerando uma margem para perdas. E nesse momento, quando a gente faz o curso a um preço muito baixo, nós estamos assumindo parte do custo, mais uma parte do custo que a gente tende a recuperar no futuro, quando as pessoas falarão bem do curso. Profissionais liberais, quem presta serviço tende a errar muito na formação do preço, porque menospreza o tempo e os valores dedicados à sua formação, o quanto investiu para ter uma ferramenta, o quanto investiu para ter para adquirir o meio, o ativo que ele usa para ganhar o pão dele. Motorista de aplicativo, por exemplo, né? Se ele falar, eu faço 3 mil, 4 mil, 5 mil por mês, muitas vezes está fazendo a conta do quanto entra de dinheiro, menos o quanto ele paga para a empresa de aplicativo. Mas ele não está considerando que ele tem que separar todos os meses um valor para repor o veículo dele, daqui talvez um ano e meio. Né? Se tem o aluguel, fica um pouco mais clara essa conta. Se não tem o aluguel, se o carro é próprio, ele tende a sucatear seu ativo e daqui um ano e meio, mesmo sendo um bom profissional, ele acaba não conseguindo repor e perde o seu negócio. Então, isso vale para qualquer tipo de ativo. Para compor o preço, eu tenho que avaliar todos os custos que eu tenho para oferecer aquele serviço, mais uma diluição do custo do ativo, da energia que eu coloquei ali para aquele serviço ser prestado. Inclusive, né, Gustavo, calcular também o seu prolabore, saber o valor e definir o valor do custo, quer dizer, da hora do empresário, enfim, são etapas fundamentais para que o empresário ele defina. E para ajudar, gente, tudo isso que o Gustavo falou, a gente tem lá o portal do sebraeatende.com.br/presente com você. Nós estamos com consultorias online, financeira, gratuitas, para que vocês possam ter o suporte do Sebrae nesse momento também. É simples, entra lá no site e garante o seu agendamento. Gustavo, a gente está chegando, infelizmente, perto do fim aqui da nossa conversa. Eu queria que você falasse, por favor, para a gente, por mais que você repetisse alguns pontos, aquelas dicas e estratégias fundamentais para esse momento e para o pós-crise, né? Para que esse empresário esteja mais preparado, para ele não se ver perdido. As coisas voltaram à normalidade e agora o que é que eu faço? Bom, vamos lá. Fundamental, primeiro ponto, primeira preocupação, a mais instantânea, é sentar em cima do caixa, cortar todos os custos possíveis, mas deixando de lado aquela preocupação com o corte do valor. Nesse momento, a marca não é tão importante, a embalagem não é tão importante, importante é eu prestar o serviço com uma entrega de qualidade, sim, né? Mas deixando de lado alguns aspectos secundários. Então, cortar custos radicalmente, informar o seu cliente que você está passando por um processo de enxugamento estratégico para sobreviver nesse momento, certamente será muito bem compreendido pelo cliente, que também está preferindo uma redução de custos nesse momento. Além do corte de custos, redução de todo o seu gasto fixo, enxugamento da sua atividade. Você pode, se puder deixar de locar uma parte do seu galpão, você deixa. Se você puder sublocar ou arrendar algum ativo para que algum outro serviço se beneficie do ativo que você tem, é muito importante. Então, redução do custo fixo para você chegar mais rapidamente ao lucro do seu negócio é importante. Repito, isso pode prejudicar um pouco o serviço? Pode, mas o seu consumidor está flexível nesse momento. Outro ponto fundamental, parcerias, né? Identifique quais produtos que você tem que trazem maior margem de contribuição, dedique sua energia, seu tempo a esses produtos, a esses serviços que têm maior margem e faça parceria com alguém que possa prestar o seu serviço, oferecer o produto que deixou de ser vendido com uma qualidade igual ou melhor que a sua. É o momento de firmar parcerias, porque nesse momento 2 concorrentes tombarão juntos, 2 parceiros saem fortalecidos dessa situação. E, no geral, tudo aquilo que a gente fala para os negócios deve ser praticado na família também. Por mais que o negócio esteja indo bem, se eu não fui tão impactado, eu tenho que reduzir gastos na família, no meu negócio, para ter fôlego para aproveitar a recuperação da economia. Não é questão só de ser mais ou menos prejudicado. Aquele que tiver mais fôlego vai aproveitar melhor o momento de recuperação, que em algum momento acontecerá. Não sabemos se será ainda nesse semestre, no próximo ano, mas a economia saberá sair dessa mais fortalecida
e mais fortalecidos ainda sairão aqueles que estão mais preparados. Então, quem tinha uma reserva de emergências ali adequada para 3 meses de consumo, se souber reduzir seu gasto familiar, a reserva vai ser adequada para 5, 6 meses. E atravessar esse período vai ser muito mais interessante. Então, criatividade, muita conversa, muita troca de experiências, ideias, soluções, com todos os grupos que você puder, porque estão multiplicando muitas notícias negativas. Elas são sérias, devem ser levadas em consideração, mas esse excesso de exposição a notícias negativas nos colocam num setup, num mindset negativo também. Quando a gente está atrás de soluções, a gente acaba sendo criativo e encontra mais soluções ainda. Então, mais atenção ao que é bom, ao lado bom do home office, ao lado bom da sociedade estar isolada. Vamos entender que os rios estão menos poluídos, que o ar está mais limpo, que as pessoas estão buscando mais eficiência nos processos. Vamos entender que a gente vai sair dessa num mundo melhor do que aquele que existia quando tudo começou. Nós vamos tirar lições bem interessantes desse processo, Rogério. Ô, Gustavo, uma outra coisa também, é importante tomar cuidado, como você falou, nas demissões, né? Por causa desse vício aí, que pode impactar no nosso negócio. Fala mais uma vez sobre a importância do empresário não sair de maneira atabalhoada, demitindo, e as consequências das demissões em massa, como ela pode impactar não só na sua empresa, mas na economia como um todo. Quem está demitindo certamente está preocupado com a sobrevivência do seu negócio, tem seus motivos, mas temos que entender que se todos tomarem essa decisão, num segundo momento a economia está impactada. Pode ser que o supermercado próximo de casa feche por falta de consumidores, porque esses consumidores perderam seu emprego. Então, é o momento de todos fazermos o esforço que é possível para mantermos não só a sobrevivência do nosso negócio, mas também a sobrevivência dos empregos no país, porque eles são os verdadeiros consumidores. Vamos lembrar que o meu funcionário, ele pode não consumir da minha empresa, mas ele pode consumir da empresa que presta o serviço para mim. Então, aquela lógica do comprar perto de casa, valorizar o pequeno negócio, né? Tem um supermercado vendendo mais barato, né, num outro bairro, mas eu tenho uma vendinha perto da minha casa que vende um pouco mais caro, eu posso conversar com essa vendinha, com o dono da vendinha, eu posso negociar a minha fidelidade. Olha, me dá um desconto, já que eu compro todo dia. Eu estou, na verdade, dando fôlego para esse negócio sobreviver e não desvalorizar a minha vizinhança. Então, nós temos que valorizar todos que estão próximos, valorizar o nosso colaborador. Quem está na empresa tem o seu valor como experiência, como conhecimento do consumidor, conhecimento do processo da empresa. Se a atividade dele não for mais viável daqui a 1 mês, 2 meses, de repente ele pode ser treinado para assumir outras funções que passam a ser necessárias nesse mundo novo do delivery, do drive-thru, dos negócios que fazem parcerias. Como estamos num ritmo menor de atividade, é um período muito propenso para treinamentos, para aprendizados, para revisão de processos, para reuniões online, para todos opinarem sobre caminhos interessantes. E eu vou reforçar um convite que você fez, Rogério. O Sebrae é um veículo extremamente sério para buscar cartilhas, orientações, aprendizados, consultorias. As pessoas desprezam serviço que tem um preço menor. Vamos lembrar que o Sebrae é um serviço subsidiado, que tudo aquilo que as pessoas pagam, quando pagam pelo serviço, na verdade, o valor principal daquele serviço foi pago pelo Sebrae e ele está repassando apenas o valor de um custo mínimo. Então, aproveitem a oportunidade. É hora de aprender em canais sérios, é hora de desenvolver novas ferramentas, é hora de você trazer para a sua empresa uma inteligência que pode resultar numa forma de vender, numa forma de negociar, bem mais eficiente do que aquela que trouxe lucro para o seu negócio até o mês passado. Gustavo, muito obrigado mais uma vez. Foi muito bom tê-lo aqui. Essa live, gente, vai ficar salva no canal Sebrae Atende. A gente está fazendo diversas lives aqui no Sebrae Atende. Acompanhe, 21 horas, naquele horário ali que o Gustavo falou, a gente vai estar com mais uma live com o pessoal da PicPay também, falando um pouco sobre como sua empresa pode sobreviver e superar durante a crise. Gustavo, muito obrigado pela sua disponibilidade. Muito obrigado a todo mundo que nos assistiu aqui. Vai lá, sebraeatende.com.br/presente com você. Gustavo, muita gratidão, obrigado. E se você quiser dar um salve ao pessoal aí, fique à vontade. Mais uma vez, muito obrigado. Eu tenho que agradecer a oportunidade de ter mais um espaço aqui para dar voz a boas ideias. Eu estou aqui na minha casa, estou numa situação relativamente confortável, protegido, porque eu fiz a lição de casa, mas mesmo quem não fez,
pode, com criatividade, se unir a quem fez, e que eu falei, parcerias podem ser formadas, novos sócios podem dar as mãos aqui, negócios podem sair fortalecidos. Encare sempre o lado bom de uma crise, faça do limão uma limonada. Nós estamos vivendo um momento de transformação, um momento que vai se traduzir em histórias, em filmes e séries que muitas gerações vão assistir. Nós estamos participando de uma virada de capítulo na história da humanidade aqui com essa pandemia, e nós vamos ter muito orgulho do que fizemos para sobreviver, do que aprendemos nesse processo. Parabéns mais uma vez ao Sebrae por toda a iniciativa para transmitir educação às pessoas. É sempre um grande prazer, Rogério, estar junto com você, com o Sebrae, nesse processo de educar as pessoas sempre com boas reflexões. Valeu pela oportunidade. Obrigado, Gustavo. Até mais, gente. Siga o Sebrae Atende nas redes sociais e também no Sebrae Talks, o YouTube. Lá temos vídeos espetaculares que vai ajudar o seu negócio. Até mais, um forte abraço, bons negócios. Boa noite, gente.